Você conhece o lince ibérico? Para mim, é uma das espécies de felinos mais lindas do mundo todo. Ele quase desapareceu, chegou à beira da extinção. Mas graças a trabalhos de conservação e reprodução realizados por técnicos da Espanha e de Portugal, ele voltou a repovoar diversas áreas onde havia desaparecido. Devido à destruição do seu habitat, à caça e à diminuição da população de coelhos bravos, que é sua principal presa, os linces ibéricos quase foram extintos. No início dos anos 2000, haviam somente 94 linces sobreviventes na região da Andaluzia, na Espanha. No ano de 2002, foram iniciadas medidas de preservação, como a proteção do seu habitat, monitoramento dos linces na natureza, repovoamento de coelhos e outros projetos. No ano de 2012, a quantidade de linces ibéricos aumentou para 326 animais. E no ano de 2020, para 855, um grande avanço. No passado, o lince ibérico vivia em toda a Península Ibérica, indo até o sul da França. Também existem registros de alguns fósseis de linces, com idade próxima de 20 mil anos, encontrados no norte da Itália. Hoje existem 4 espécies de linces diferentes no mundo todo. O lince euroasiático, o lince do Canadá, ou chamado de lince canadense, o lince vermelho ou lince pardo, que é chamado também de bobcat nos Estados Unidos, e o lince ibérico. O lince ibérico tem metade do tamanho do lince euroasiático. Tanto seu peso como seu comportamento são semelhantes ao lince canadense e ao lince vermelho. Sua cabeça é pequena e as pernas são longas. A cauda é curta, com a ponta preta, e as orelhas têm tufos de pelos pretos bem diferentes e charmosos. Sua pelagem pode ter coloração amarelada, mais avermelhada, acinzentada ou com tons mais marrons. Possui também diversas manchas pretas que podem ser mais arredondadas ou mais alongadas. O lince ibérico tem muitos pelos no pescoço, parecendo uma barba longa. É bem diferente da juba dos leões, por exemplo. O animal fica com uma aparência única, diferente de qualquer espécie de felino do mundo todo. Medem entre 65 a 92 centímetros de comprimento, a cauda entre 11 a 16 centímetros. Pesam entre 8 a 16 quilos. Os machos são geralmente mais pesados do que as fêmeas. O lince ibérico vive em florestas mediterrâneas e em matagais, regiões com muitas árvores, por exemplo, carvalhos nativos desses lugares. São áreas florestadas e campos mais abertos, ótimos para os linces caçarem. Eles não se adaptam às áreas agrícolas, de pastagens ou com plantações de árvores exóticas, como eucaliptos e pinheiros não nativos. Até porque, nessas áreas, não existem muitas presas para eles caçarem. Geralmente vivem em regiões com altitudes entre 400 a 900 metros, mas já foram registrados em áreas com até 1.600 metros de altitude. Ficam ativos principalmente no final da tarde e durante a noite, mas podem ser vistos andando ou caçando durante o dia. Marcam seus territórios com urina e fezes, deixadas nas rochas, árvores e arbustos. Também deixam suas marcas arranhando troncos. O tamanho dos territórios pode variar para os machos e fêmeas. Em média, é de 18 km² para os machos de linces e de 10 km² para as fêmeas. Podem percorrer 7 km por dia à procura de alimento. É muito difícil os linces cruzarem áreas abertas com mais de 5 km. A principal presa dos linces ibéricos é o coelho bravo, o coelho selvagem europeu. Pesquisas mostraram que 80% ou mais
da alimentação dos linces é composta por coelhos bravos. Outra espécie de lince que também tem essa dependência por presa é o lince canadense, que caça lebres das neves. Mas é claro que o lince ibérico se adapta ao ambiente e pode caçar outros bichos, como roedores, perdizes, filhotes e jovens de cervos, patos, gansos, répteis e outros animais. Pode comer também carcaças. Nos meses de inverno, a proporção de coelhos capturados diminui um pouco e ele passa a procurar outras presas. Na região úmida de Doñana, ao longo da costa sudoeste da Espanha, principalmente entre os meses de março a maio, os linces ibéricos caçam muitos patos que estão em época de reprodução. Isso é um importante recurso alimentar nesse período. Para se manter saudável, um macho adulto precisa comer um coelho por dia, enquanto uma fêmea com filhotes precisa caçar em média 3 coelhos por dia. No século XX, os linces ibéricos foram muito afetados com a diminuição dos coelhos bravos na natureza, por causa de doenças que mataram muitos deles, a mixomatose e a doença hemorrágica do coelho. Outros animais carnívoros competem com os linces ibéricos. Por exemplo, o lobo ibérico, a raposa vermelha, o mangusto egípcio e o gato selvagem europeu. Quando tem oportunidade, os linces podem matar esses animais concorrentes. Durante o período de acasalamento, a fêmea deixa seu território e busca um macho. Essa época é entre os meses de janeiro a julho, com pico entre janeiro e fevereiro. Para construir seu ninho e ter seus filhotes, a fêmea escolhe pequenos esconderijos, pequenas cavidades, como essa daqui. Uma caverna pequenininha, escondida entre as rochas. Também arbustos mais fechados ou pilhas de galhos, que são ótimos esconderijos. A maioria dos nascimentos ocorre entre março e abril. A gestação dura aproximadamente 2 meses. E os gatinhos nascem entre os meses de março e setembro, com pico de nascimentos entre março e abril. Normalmente nascem entre 1 a 2 filhotes por fêmea. É muito raro nascerem mais filhotes que isso. No começo de vida, o filhote é totalmente dependente da mãe. Nasce com os olhos fechados e pesando entre 200 a 250 gramas. Com o passar do tempo, a mamãe lince começa a ensinar o filhote a caçar e a fugir de predadores. Eles começam a se virar sozinhos com 7 a 10 meses de idade. Na natureza, vivem até 13 anos. Os irmãos podem se tornar violentos uns com os outros, com 30 a 60 dias de vida. E pode acontecer de um irmão matar o outro. Não se sabe por que esses episódios de agressões acontecem, mas muitos cientistas acreditam que esteja relacionado a uma mudança nos hormônios quando o gatinho muda do leite materno para a carne. Outros acreditam que está relacionado à hierarquia e à sobrevivência do mais apto, do mais forte. Esses ataques entre irmãos acontecem também em outros animais, por exemplo, algumas espécies de águias. Desde o ano de 2002, existe um programa muito bem organizado de recuperação do lince ibérico. Técnicos da Espanha e de Portugal trabalham na reprodução desse animal, na soltura de indivíduos na natureza, preservação das áreas, com sucesso incrível na preservação do lince ibérico. O programa tem sido até agora bem sucedido, com a restauração do habitat, o aumento das populações de coelhos e com uma população crescente de linces ibéricos. No ano de 2014, foram reintroduzidos os primeiros filhotes de linces em Portugal. Esses sucessos só foram possíveis por meio do planejamento e gestão do programa de recuperação e da integração de vários parceiros, como proprietários de terras, autoridades nacionais, agências ambientais e até mesmo de caçadores. Também é extremamente importante os trabalhos de educação ambiental e conscientização das pessoas. Já são 5 centros de reprodução construídos na Espanha e em Portugal.
Desde o ano de 2009, já foram reintroduzidos diversos linces ibéricos nascidos em cativeiro em áreas protegidas. Os centros de reprodução de linces ibéricos em cativeiro, como o Centro de Reprodução El Cebuche, na Espanha, e o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Portugal, são importantíssimos para salvar essa espécie da extinção. E também os ótimos zoológicos de Jerez e Madrid, na Espanha, e de Lisboa, em Portugal. E é isso aí. Se você gostou do lince ibérico, como eu disse para mim, um dos felinos mais lindos do mundo, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos, muitas informações bem legais sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima!